Mark e Jane se casaram e voaram para uma ilha paradisíaca para passar a lua de mel. Algo deu errado. Depois que o casal fez o check-in no hotel, Jane desapareceu de repente. O dono do hotel anunciou que o Mark teria que participar de um jogo para recuperar sua esposa. Se ele ganhasse, eles receberiam um grande prêmio em dinheiro que cobriria o custo da lua de mel. O Mark teve que concordar. O anfitrião lhe deu uma jaqueta especial e disse: "Será amanhã. Você só terá tempo do nascer até o pôr do sol para terminar todas as tarefas e salvar sua esposa. Ele precisará de sua ajuda para resolver todos os enigmas e recuperar a esposa, então fique atento para ajudá-lo." No dia seguinte, ao nascer do sol, o Mark se vê perto da entrada de um enorme labirinto. As paredes são bem mais altas que ele e não tem como saber para onde ir. Ele está preocupado, pois tem medo de entrar e não conseguir encontrar a saída. Como ele pode escapar do labirinto sem se perder e sem perder muito tempo? Há uma estratégia para escapar de qualquer labirinto. O Mark deve colocar a mão direita na parede direita e seguir em frente, tocando-a o tempo todo. Ele estará andando em becos sem saída ao longo do caminho, mas se ele seguir a superfície escolhida, em algum momento encontrará seu caminho para fora do labirinto. Então, o Mark entra. Vários minutos depois, ao dar outra volta, ele vê um guarda em seu caminho. "Desculpe, mas você tem que resolver meu enigma se quiser passar. O que você tem que quebrar antes de usar? Você tem algo em mente?" O ovo. O guarda não diz nada, apenas se move para o lado, deixando o Mark passar. Mais uma vez, com a mão direita na parede direita, ele segue avançando. 20 minutos depois, o cara vê uma porta trancada em seu caminho. Há 5 botões na porta, mas apenas um deles deixará o Mark passar. Se ele escolher o errado, a porta ficará bloqueada até o pôr do sol e ele não poderá salvar sua esposa. Então, escolha com cuidado. Qual botão vai deixá-lo entrar? Há algo especial em quase todos esses botões. O primeiro, ao contrário dos outros, não tem contorno. O segundo tem um formato diferente. O terceiro botão é de uma cor diferente. E o último é menor que todos os outros. Apenas o quarto botão não possui distinções. É isso que o torna único. Aposto que o Mark deve pressionar esse. E é o botão certo. A porta se abre e o Mark entra. Sua mão direita está na parede e ele continua seu caminho. Aparentemente, é hora do café da manhã. Ele vai até a mesa. Tem 3 maçãs ali, mas apenas uma delas é segura para comer. As outras 2 são venenosas. Infelizmente, o Mark não pode pular o café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno na fruta e é seguro comê-la. 20 minutos depois, há mais 2 portas no caminho do Mark. Ele tem que escolher uma delas. A primeira porta é a saída, e a segunda o levará de volta ao labirinto. Qual porta ele deve escolher? Olha, tem um pouco de luz vindo de debaixo da porta direita. Deve ser a saída. Ele põe a mão na maçaneta, e é a escolha certa. Ele saiu e tem uma densa floresta ao seu redor. A vista é linda, mas ele precisa continuar. O tempo está passando. Que caminho ele deve escolher? Ele vê 3 placas, mas as letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir qual caminho o Mark deve escolher? Essas placas são pistas. Se você colocar as letras na ordem correta, a primeira placa se transformará em caminho certo, a segunda em caminho errado e a última será caminho errado, o que é um erro ortográfico. De qualquer forma, acho que o Mark deveria escolher a saída pela esquerda. Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mais 4 dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7,
4 mais 7 é 11. Então, 7 mais 11 são 18. Aí, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, porque isso é 11 mais 18, e 18 mais 29 nos dá 47, que é 4 e 7. A senha é 2947, e essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e empoeirado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai, prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê 3 botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em 10 minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por 3 a 4 minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em 10 minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver 2 imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser A Noite Estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Desta vez é A Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual delas é original? Eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual pintura é uma réplica? É a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É Gótico Americano, de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher. O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São 3 portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não? Então, o vidro não será um grande problema. Finalmente, o Mark vê a sua esposa. Ela está presa em um aquário e em breve ficará sem oxigênio. Mas o principal problema? Há 2 aquários e 2 mulheres, ambas inconscientes e absolutamente iguais. Ele precisa descobrir quem é a verdadeira Jane. E ele só tem uma tentativa. Qual mulher é a esposa dele?
Olha, uma das mulheres tem um M tatuado no pulso. M significa Mark. Deve ser a esposa do cara. Ele corre em direção a ela e tira a água. Meio minuto depois, ela recobra os sentidos. Eles têm que sair agora. Mais uma vez, há 3 saídas. Atrás da primeira porta, há um lobo faminto. Atrás da segunda, o chão está queimando. Dessa vez, usar sapatos não pode ajudar muito. Atrás da terceira porta, a sala está cheia de gás tóxico. Como o casal pode sair? O chão está queimando, mas eles têm um aquário cheio de água. O fogo não é tanto assim. Então essa quantidade de água deve ser suficiente. É a escolha certa. O Mark e a Jane saem pela segunda porta e correm em direção à saída que vem logo adiante. Na saída, há um guarda. Parabéns, você completou a missão. Mas só vou deixar sair se você resolver meu último enigma. Há algo que Saturno, Urano, Vênus e Júpiter têm, que a Terra não tem. O que é? É a letra U. Simples assim. Ahá! O sonho de Pedro e do Zeca se tornou realidade. Eles compraram um trailer. Agora estão prontos para começar uma longa jornada a lugares místicos de todo o país. Eles querem fazer um vlog, mas primeiro precisam arrumar suas coisas. Há 3 caixas aqui, mas eles só podem levar uma. Qual das caixas devem escolher? A primeira, dê uma olhada no reflexo delas no espelho. A segunda caixa está vazia. E a comida da terceira caixa está estragada. Há várias baratas rastejando nela também. E esse inseto não é uma boa companhia para viagem. A tia do Pedro, Sara, deu edredons de retalhos aos jovens para a viagem. Ela diz que fez todos à mão. Mas é mentira. A verdade é que ela só fez um edredom e comprou os outros 2 na internet. Sara ficou com vergonha de admitir isso, pois era famosa por costurar qualquer coisa à mão. Você sabe dizer qual edredom foi feito à mão? O terceiro. Veja só o tecido. Ele é idêntico à blusa da Sara. Ela fez os 2 com o mesmo material. Finalmente, Zeca e Pedro caem na estrada. Eles estão indo para o primeiro lugar, uma biblioteca abandonada no topo de uma montanha. Os seguidores deles contaram muitas histórias assustadoras sobre esse lugar. Mas nossos vlogueiros não acreditaram e decidiram explorar o prédio sozinhos. Eles caminharam ao redor da biblioteca, gravando vídeos e tirando fotos com uma câmera Polaroid. Não viram fantasma nenhum. Quando voltaram para o trailer e olharam as fotos, eles se arrepiaram, trancaram todas as portas e saíram de lá às pressas. O que os assustou tanto? Os 2 estão na foto, mas então, quem tirou a foto? Os rapazes resolveram fazer uma parada em uma cafeteria ali perto para tomar alguma bebida quente. Assim que entraram, o Pedro pegou o seu celular e começou a gravar. Por quê? Aqui está um fantasma. Os 2 pediram sanduíches, mas a garçonete Diana tinha que preparar os pedidos da internet primeiro. Então ela avisou os rapazes que o pedido deles demoraria um pouquinho mais para ficar pronto. A Diana cortou um pão em 4 pedaços em 12 segundos. De quanto tempo ela precisará para cortar o mesmo pão em 5 fatias? ...16 segundos. Para obter 4 fatias de pão, ela deve fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que faz um corte a cada 4 segundos. Se a Diana quiser fatiar o pão em 5 pedaços, ela precisará fazer 4 cortes. 4 segundos para cada corte dá 16 no total. Nossa, fiquei até com tontura fazendo esses cálculos. Zeca viu que tinha uma cartomante que atendia no porão da loja. Isso daria um ótimo conteúdo para o vlog. Então desceu até lá. Mas assim que o Zeca entrou na sala da cartomante, todas as portas e janelas sumiram. A bruxa malvada ofereceu um acordo para o rapaz. Ela tinha 2 cartas idênticas. Em uma estava escrito escapar e na outra estava escrito casa comigo. Zeca só podia escolher uma carta. Se ele pegasse a do escapar, estaria livre. Mas se escolhesse a carta casa comigo, teria que viver com essa bruxa feiosa pelo resto de sua vida. A bruxa não queria que ele tivesse a chance de fugir, então escreveu casa comigo nas 2 cartas.
Mas Zeca imaginou que ela trapacearia. Deu um jeito de vencer o jogo e deu fora dali. Como ele conseguiu fazer isso? Ele escolheu uma carta e a deixou cair dentro da lareira, dizendo que foi um acidente. A bruxa teve que mostrar a carta que sobrou, onde estava escrito "Casa comigo". De acordo com as regras, deveria haver 2 cartas diferentes. A feiticeira não teve outra escolha senão concordar que a carta que o Zeca tinha pegado e queimado só podia ser a do escapar. Pedro e Zeca continuaram sua jornada. Quando a noite chegou, os rapazes viram 3 mochileiros não muito longe de um ponto de ônibus. Eles podiam dar carona para apenas um deles. Qual devem escolher? Esta linda jovem é um lobisomem. Veja só seus pés. Ela já começou a se transformar, pois é noite de lua cheia. E esta senhora com carinha de indefesa é uma criminosa foragida. Veja o pôster pregado no ponto de ônibus. É a foto dela. Já o cara parece inofensivo. As roupas dele estão manchadas de vermelho, mas é tinta. Ele é um artista. Olha, tem objetos de arte na mochila dele. O artista, cujo nome era Jorge, falou para os rapazes sobre mais um lugar misterioso e interessante. Os moradores locais o chamavam de Casa Mal Assombrada. Uma semana atrás, Jorge tinha ouvido gritos estranhos vindos lá de dentro. Ele foi lá para dar uma olhada, mas no minuto seguinte saiu gritando. O que assustou tanto o jovem? O retrato deste palhaço assustador está se mexendo. Zeca e Pedro resolveram explorar a tal casa mal assombrada. Quando entraram lá, não viram retrato nenhum, mas ouviram gritos vindos do porão. Eles desceram as escadas e encontraram um alto-falante que reproduzia gritos gravados sem parar. Havia uma fantasia de palhaço dentro do armário. Zeca e Pedro encontraram 3 suspeitos entre os vizinhos e fizeram apenas uma pergunta para todos eles. O que você fez uma semana atrás? Daniel disse: passei 2 semanas de férias na Espanha. Voltamos ontem. Jéssica disse: tenho uma pele muito sensível, não estragaria meu rosto usando uma máscara de palhaço. E Henrique diz que estava estudando dia e noite para as provas da faculdade. Qual deles está mentindo? A Jéssica. O Zeca e o Pedro não disseram nada sobre o palhaço, mas ela começou a dar desculpas mesmo assim. Os rapazes chegaram ao hospital para filmar uma entrevista com um professor famoso, Dr. Tobias. Mas primeiro, ele tinha que ajudar 4 pessoas. O Caio reclamou: sou germofóbico, lavo minhas mãos centenas de vezes por dia. A Kelly explicou: tenho medo de altura, não consigo sequer andar de bicicleta. O Fred reclamou: tenho medo insano de água, nem posso olhar para uma torneira. E a Joana reclamou que tinha claustrofobia. Ela sempre desmaiava em elevadores. O Dr. Tobias soube na hora que só uma dessas pessoas estava falando a verdade. Você sabe dizer quem? O Fred não deve ter tanto medo de água assim. Ele tem um aquário com peixes em sua casa. A Joana vive em uma van minúscula, então não faz sentido ela ter claustrofobia. E o apartamento do Caio é muito bagunçado para alguém que tem medo de sujeira e de germes. Então é a Kelly. Ela dorme no chão, o que é normal para quem tem um medo exagerado de altura. Próxima parada: cavernas assustadoras. Zeca e Pedro foram conferir ruínas antigas no meio da mata. Muitas pessoas sumiram por lá. A dupla ouviu gritos estranhos vindo da caverna. Eles correram em direção ao som e se perderam. De repente viram 3 túneis. O primeiro estava cheio de fogo. Um vampiro faminto esperava no segundo túnel. E a terceira passagem estava cheia de maçãs venenosas. Qual caminho eles devem escolher? O terceiro túnel é seguro. É só não comer as maçãs. Depois de uma aventura épica dentro da caverna, Zeca e Pedro foram ao supermercado para comprar alimentos. Acho que as maçãs os deixaram com fome. Você consegue ver um fantasma neste lugar? Aqui está ele. A dupla de aventureiros ouviu falar que as pessoas tinham visto alguns zumbis nessa cidade abandonada. Então, resolveram fazer uma parada lá e conferir a história. A cidade parecia vazia. Os rapazes ficaram decepcionados. Mas de repente, uma multidão de zumbis famintos surgiu do nada e começou a persegui-los. Os rapazes correram para dentro de um hospital e trancaram a porta. Os zumbis queriam destruir a porta.
Por sorte, o helicóptero com uma equipe de resgate chegou rapidinho. Ele iria pousar no telhado. Zeca e Pedro precisavam chegar lá o mais rápido possível. Ajude-os apontando o caminho mais curto. Aqui está o caminho. Depois de salvar os rapazes, a equipe de resgate os convidou para fazer paraquedismo juntos. Eles toparam e colocaram os seus paraquedas. Esta foto foi tirada dentro do avião, pouco antes do salto. Você sabe dizer qual destes jovens está correndo perigo? Este cara aqui. Ele está usando uma mochila comum em vez de um paraquedas. Os caras fizeram uma parada perto de um lago famoso e cheio de mistérios. Eles foram pescar. De repente, uma sereia saltou de dentro d'água e arrastou o Zeca para o lago. Pedro saltou dentro d'água para ajudar seu amigo. Finalmente, ele encontrou o Zeca enrolado em algas em cima das pedras, no meio do lago. 3 sereias haviam se reunido ao redor do Zeca, cantando suas músicas. Quando viram Pedro, disseram: "Só vamos liberar seu amigo se você adivinhar qual de nós não é uma sereia de verdade." E aí, você pode ajudar o rapaz? É esta moça aqui. A cauda dela não é de verdade. Algum tempo depois, a tia do Pedro, Sara, ligou para eles. Ela estava muito aborrecida, pois descobriu que havia deixado seu anel de diamantes dentro do trailer dos rapazes. O Pedro encontrou a joia e disse: "Não se preocupe, vamos enviá-la para a senhora." Mas havia um problema. Se ele enviasse o anel via correios, sem trancar a caixinha, poderia ser roubado. Pedro e a Sara tinham alguns cadeados, mas nenhum deles estava com a chave para abrir o cadeado do outro. Mesmo assim, deram um jeito, e a Sara teve seu anel de volta. Como eles conseguiram? O Pedro trancou a caixa com o anel dentro e a enviou para Sara. Quando a senhora recebeu a caixinha, colocou o seu cadeado na embalagem e o mandou de volta. O Pedro recebeu a caixinha e retirou seu cadeado. Depois mandou a caixa de volta para Sara. Ela abriu o cadeado com sua própria chave e pegou o anel. Cara, esses camaradas têm vidas complicadas, hein? A Gabi é uma sereia. Sim, é sério. Ela mora no Oceano Atlântico com sua família e amigos. Você sabe dizer quem é a irmã caçula da família só de olhar para essas jovens? Observe a vovó sereia. Ela tem um monte de estrelas do mar em sua cauda. Isso é uma pista. Cada estrela simboliza um ano de vida. Isso quer dizer que a sereia do meio é a mais jovem. A cauda dela está decorada com 15 estrelas do mar, o que indica que tem 15 anos. As outras 2 irmãs têm 18 e 22 anos, respectivamente. Um dia, a Gabi foi a uma festa de sereias, mas um dos convidados não era sereia coisa nenhuma. Qual? Esse tubarão aqui, ó, ele não é uma sereia. A mãe da Gabi, a Fiona, é dona de uma linda joalheria térrea. Ela foi para sua loja assim que o dia amanheceu e descobriu que o colar mais caro havia sido roubado. Então, chamou a polícia submarina. O detetive Peixoto chegou e interrogou a Fiona. Eu fechei a loja às 10 da noite e fui para casa. Nessa hora, o colar de pérolas ainda estava aqui. O investigador identificou 3 suspeitos. O dono da loja ao lado disse: "Fechei às 8 da noite e fui para casa depois disso." O vigilante falou: "Era meu plantão ontem à noite. Talvez o ladrão tenha entrado na loja enquanto eu patrulhava o outro andar." E a moça da limpeza afirmou que tinha acabado de limpar tudo às 4 da tarde. Depois tinha ido correndo para casa, pois era aniversário do marido. Quem está mentindo? O vigilante. A loja da Fiona tem apenas um andar. Ele não poderia estar em outro andar quando o local foi roubado. Não tem outro andar. A Gabi estava nadando com os golfinhos e chegou à superfície. De repente, avistou 2 caras bonitos, o Paulo e o Ricardo. E os 2 estavam em apuros. Qual ela deve salvar primeiro? O Ricardo.
Embora o bote de madeira esteja um pouco inundado com água, ele está ok. E o Paulo consegue ir tirando a água aos poucos. Mas este bote inflável aqui está furado. O Ricardo vai parar dentro da água daqui a pouco. E tem um tubarão de olho. A Gabi salvou os dois caras e os levou para a areia. O Paulo pegou seu celular e tirou uma foto dela sem pedir permissão. A sereia pediu para ele apagar a imagem, pois não queria que ninguém soubesse nada a seu respeito. O Paulo disse: "Ok, vou apagar. Mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. A água salgada está em toda parte, mas não na mar à vista. Do que estou falando? E aí, consegue ajudar a Gabi?" A resposta certa é lágrima. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou. A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia: "Se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro." Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave? Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta, protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é o que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça, mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. 2 formam um inteiro e 4 um par. Tem 6 em um trio. 8 é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia 3 rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado, os vampiros provavelmente estão dormindo. O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias, mas há apenas 2 estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência, mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora, mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis. Mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê?
O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse: "Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu?" Ajude a Gabi a salvar o Ricardo. A resposta certa é arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse: "Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber. Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo." Este cara tem 3 dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas e este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura. O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São 7 nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. O cara mostrou sua coleção de arte para o casal. Ali havia um quadro antigo e caro do qual ele se orgulhava muito. Essa pintura foi feita por um artista do século XVI. Herdei do meu pai, que a herdou de meu avô, e daí por diante. Mas o Ricardo duvidou que a pintura fosse original e acusou o homem de estar mentindo. Por quê? Tá vendo este copo plástico? Isso não existia no século XVI. Parou de chover, o casal resolveu ir embora, mas a porta sumiu. O dono do castelo ficou furioso e ofereceu apenas 3 opções para escaparem. Havia um túnel com chamas queimando dentro, atrás da primeira porta. Cobras venenosas agressivas estavam à espera atrás da segunda. E havia um portal que levava a um buraco negro atrás da terceira porta. Qual os namorados devem escolher? A primeira. Eles podem apagar o fogo usando água da fonte e vasos dessa prateleira. Os dois foram para a praia, pois o feitiço de 24 horas estava chegando ao fim. A Gabi tinha que voltar para o reino marinho. De repente, a bruxa apareceu do nada e disse: "Vocês formam um belo casal. Não quero que se afastem. Se conseguirem responder minha pergunta, vou transformar a Gabi em humana para sempre. Aqui está. Como posso cutucar um balão sem que ele estoure? E aí, o que você acha?" O Ricardo respondeu rapidinho: "Você já sabe a resposta?" A forma correta de fazer isso é esvaziando o balão um pouquinho primeiro. A Gabi se tornou humana. O namorado ficou muito feliz e a convidou para viajar. Eles chegaram ao aeroporto, mas de repente uma mulher elegante começou a gritar. Alguém havia roubado sua bolsa super cara. O Ricardo reagiu rapidamente. Ele deteve 3 passageiros suspeitos que estavam ali perto na última hora e, junto com o segurança do aeroporto, assistiu à gravação das câmeras. Infelizmente, eles só encontraram a gravação dos acontecimentos 5 minutos antes do roubo. E aí, quem é o criminoso? É aquele cara ali. A bolsa da mulher só está grande assim porque ela colocou sua jaqueta ali dentro. E a que foi roubada não caberia dentro da bolsa dessa jovem. A Gabi estava vivendo feliz com o namorado. Mas um dia ela recebeu este cartão postal de sua irmã sereia e ficou horrorizada. Então largou tudo e voltou para o mar para salvar a irmã.
Mas quando chegou lá, viu que a irmã estava bem. Como ela sobreviveu? Tá vendo essas cortinas na imagem? Aquilo era só uma peça de teatro para os habitantes do mar. Mas que bela atriz! A Rosa, a Líria e a Yasmin entram em uma floricultura no Dia das Mães para comprar flores para suas mães. A primeira compra lírios, a segunda rosas e a terceira jasmins. É engraçado, disse a moça com as rosas. Nós compramos rosas, jasmins e lírios, mas nenhuma de nós comprou as flores que combinam com nossos nomes. A Líria responde: Uou, você tem razão. Você consegue adivinhar que tipo de flores cada uma das meninas comprou? Sabemos que a moça que comprou as rosas não é a Rosa. E ela também não é a Líria, pois foi ela quem respondeu antes. Então, a Yasmin comprou rosas, a Rosa comprou lírios e a Líria comprou jasmins. O Beto também comprou algumas flores para sua esposa. Todas as flores que ele tem são orquídeas, exceto duas. Todas as flores que ele tem são hibiscos, exceto duas. E todas as flores que ele tem são rosas, exceto duas. Você consegue adivinhar quantas flores Beto tem? O Beto comprou apenas 2 flores, e nenhuma delas é orquídea, hibisco ou rosa. No final do seu turno, o barista confere o vidro das gorjetas. Há 5 moedas dentro. 5 pessoas levaram essas 5 moedas para casa. No entanto, ainda restou uma moeda. Como isso pode ser possível? Simples. A última pessoa levou o vidro junto com a moeda. Portanto, ainda resta uma moeda nela. 3 melhores amigos participam de uma corrida de bicicleta, mas um deles está trapaceando. Você consegue adivinhar quem? A pessoa do meio. Ela está andando de bicicleta elétrica. 4 pessoas acordam em uma ilha deserta. Em pouco tempo, sentem muita fome e vão dar uma volta para encontrar algum alimento. A Ana achou um arbusto com frutas. O Pedro encontrou uma lata fechada de feijão. O Fred encontrou esta bela macieira. E a Nina descobriu uma colmeia cheia de mel. Apenas uma dessas opções é segura. Você consegue decidir qual? Há uma cobra assustadora escondida no arbusto. O feijão venceu há 10 anos. Não é seguro tirar mel da colmeia sem um traje de proteção. Portanto, as maçãs são a opção mais segura. Tem 13 corações, mas nunca está vivo. O que é? Um baralho de cartas. Tenho 3 olhos e todos estão alinhados. Quando meu olho vermelho abre, tudo congela. O que eu sou? Sou um semáforo. Eu sou feita de madeira, mas você não consegue me serrar. O que eu sou? Sou a serragem. A Mari está presa em um castelo assustador. Existem apenas 2 saídas possíveis. A primeira porta leva a uma sala feita com lentes de aumento. O sol escaldante frita instantaneamente quem entra lá. E tem um dragão cuspidor de fogo esperando atrás da segunda porta. Você pode ajudar a Mari a escapar? Ela deveria esperar até a noite e passar pela primeira porta. Você consegue escrever o número 45 usando apenas o número 4? Aqui está a forma correta. O Tom mora em um prédio de apartamentos. Ele chega em casa à noite e descobre que seu carro está destruído. Também vê 3 vizinhos parados nas proximidades. Como quer descobrir quem é o culpado, vai lá e os questiona. O Henrique responde: Eu estava andando de skate no quarteirão, não toquei no seu carro. O William diz: Eu estava jogando basquete com meus amigos. E a Sheila responde: Passei o dia todo trabalhando na cafeteria do primeiro andar do nosso prédio.
Você consegue identificar o mentiroso? A Sheila. Ela disse que estava na cafeteria, mas a loja está fechada para sempre. A Bia quer roubar a casa de uma velhinha. Então se aproxima da porta e vê que está aberta. Aí ela enlouquece e foge. Você consegue ver o que está errado aqui? Não tem buraco para a chave. Existe uma palavra de 4 letras que tem 2 consoantes iguais. Além disso, essa palavra tem 2 vogais diferentes. Há algo de errado associado a esta palavra. Você consegue adivinhar? Erro. O Samuel é dono de um restaurante. Ele entra no local e o garçom sussurra para ele: "Senhor, tem um milionário famoso almoçando em uma das mesas." Ele olha ao redor e vê essas 4 pessoas. Você consegue adivinhar quem é o rico? O primeiro cara está vestindo um moletom falso da Nike. Esta mulher elegante tem uma bolsa Gucci falsa. A terceira pessoa está usando sapatos rasgados. E esta senhora está segurando as chaves da Ferrari nova estacionada atrás da janela. Então ela definitivamente não é pobre. Dê uma olhada nessas 9 letras no diagrama. Você pode formar uma palavra de 9 letras usando-as? Não se esqueça de usar todas. A palavra é mitologia. O que tem muitos olhos, mas não pode ver? A resposta correta é a batata. Eu sou a parte do pássaro que não está no céu. Posso nadar no oceano e ainda assim permanecer seco. O que eu sou? Eu sou a sombra. Um trem elétrico está viajando a sudoeste a 193 km por hora e o vento sopra a nordeste a 193 km por hora. Você consegue adivinhar em que direção a fumaça do trem sopra? Não há fumaça no trem elétrico. Quanto mais há de mim aqui, menos você vê. O que eu sou? Eu sou a escuridão. Qual prédio tem mais histórias? O da biblioteca, claro. O Bruno se perdeu em uma academia. Ele estava perambulando e encontrou 3 portas que levam para fora. Há leões perigosos atrás da primeira porta. Há um pterodáctilo gigante cuspindo fogo atrás da segunda porta. E atrás da terceira tem um tanque com tubarões famintos. Ninguém consegue atravessar esse tanque e permanecer vivo. Qual porta ele deve escolher para sobreviver? Para desvendar esse enigma, o Bruno deve lembrar que os pterodáctilos não cospem fogo. Isso é o que os dragões fazem. Além disso, os pterodáctilos foram extintos há milhões de anos. Então ele deve escolher a segunda porta. Sou alta quando jovem e baixa quando velha. O que eu sou? Sou a vela. Existe uma casa térrea em que tudo é rosa. Paredes cor-de-rosa, portas cor-de-rosa, móveis cor-de-rosa. Você consegue adivinhar a cor das escadas? É uma casa térrea, não tem escadas. Sou extraído de uma mina e trancado em uma embalagem de madeira, da qual nunca sou liberado. No entanto, sou usado por quase todo mundo. O que eu sou? Eu sou o grafite do lápis. O Sr. Albuquerque é um bilionário. Há 3 pessoas morando em sua casa com ele. O Adam, seu filho irresponsável, o Pedro, seu irmão intrometido, e o Alfredo, o leal mordomo.
Um dia ele encontrou esta mensagem escrita no calendário. Você pode ajudá-lo a identificar o traidor? Os números circulados significam os meses. É o filho dele, o Adam. Posso ser longa ou curta. Posso estar crescida e posso ser comprada. Posso ser pintada ou deixada nua. Posso ser redonda ou quadrada. O que eu sou? Sou suas unhas. O Danny é um famoso caçador de vampiros. Ele recebeu um convite para ir a uma pequena cidade. Há um vampiro vivendo nessa cidade, mas ninguém consegue pegar essa criatura perigosa. Ele decide procurar num restaurante local e pede à equipe para lhe mostrar os arquivos das câmeras de segurança, pois quer verificar os clientes do restaurante ao longo dos anos. Logo, ele identifica o vampiro. Quem é ele? Lá está, vampiros não envelhecem e também não comem comida. O Danny dá um passeio pela cidade e vê outro detalhe assustador. Você também consegue ver? Há um zumbi escondido aqui. E quanto a este local, consegue identificar algum zumbi aqui? Olá, bom trabalho! Você consegue contar o número de triângulos da imagem? Aqui estão eles. E essa foto? Quantos triângulos você consegue ver? Pause o vídeo se precisar de tempo extra. Existem 104 triângulos nesta imagem. Psiu, escreva nos comentários quantos destes enigmas você respondeu corretamente. Samara e Jean ficaram presos em uma pequena ilha deserta. Eles não tinham rádio nem celular, então não havia como pedir socorro. A ilha não tinha árvores, então não havia o que queimar. Só se via areia e pedras ao redor deles. De repente, Samara viu um avião circulando no céu, vindo ao seu resgate. Infelizmente, ele estava voando alto demais e o piloto não conseguia vê-los. Aí ela teve uma ideia brilhante e pouco depois o avião os resgatou. Que ideia foi essa? Ela usou as pedras para escrever SOS na areia. O detetive Cunha precisava encontrar a última peça que completava o quebra-cabeças do caso que ele estava tentando solucionar. Ele finalmente entrou no escritório onde os documentos secretos estavam escondidos. Para abrir a porta, ele precisava apertar o botão certo. Havia 3, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher? Cunha precisa escolher o botão azul, ele já está desgastado, então deve ter sido usado muitas vezes. Além disso, há um pequeno aviso acima dos botões, o verde é para emergência e o amarelo fecha todas as portas e apaga as luzes do prédio inteiro. Uau, quero um painel desses para mim! Um dia, a Amélia desconfiou de que seu namorado, Eric, estava escondendo alguma coisa dela. Para descobrir o que era, ela precisava acessar o notebook dele. Amélia não tinha ideia de qual era a senha, mas por sorte, havia um bilhete sobre a mesa. Agora só faltava decifrar a dica: alho, mel, Lia. E aí, você consegue decifrar o código? Isso mesmo, é a Amélia. A senha é o nome dela. Por falar nisso, o segredo que o Eric estava escondendo era o presente de aniversário que ele estava escolhendo para ela. Bem feito, quem mandou ficar espionando as pessoas? Jota e Luiz fizeram uma aposta: dizer sim para tudo durante um dia inteiro. Se um deles não disser sim para alguma pergunta, automaticamente perderá a aposta e terá que pagar R$100 para seu amigo. O Luiz percebeu que havia uma pergunta que ninguém poderia responder com um sim. Qual será?
Ele percebeu que ninguém poderia responder sim se perguntassem: "Você está dormindo?" Então o Luiz esperou o Jota tirar um cochilo e gravou um vídeo em que o Jota respondia com roncos, mas não com sim às perguntas do Luiz. Que golpe baixo, hein, amigão? Jairo trabalha como auxiliar em uma loja de departamento. Neste momento, há 3 pessoas no provador em que ele trabalha. Jéssica, a garota, está provando um vestido verde. Sérgio está provando uma jaqueta de couro e uma calça skinny. E o Alex, que está provando uma calça jeans maior que o Jairo trouxe para ele. Um dos clientes é um alienígena, e o Jairo precisa descobrir quem. É o Alex. Observe os pés dele. Só um réptil ou alienígena teria os pés assim. Juliano precisa encontrar um documento muito importante que se perdeu. Ele procurou entre os papéis e finalmente encontrou uma coisa que se parecia com o documento que ele estava buscando. Porém, alguns segundos depois, percebeu que havia 4 cópias do documento que eram idênticas. Ou não? Qual destes papéis é o documento verdadeiro? É o que está no canto superior esquerdo. Ele tem carimbo e assinatura, e lá está escrito acordo. O que está abaixo dele parece igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito acodro. E nas outras 2 cópias faltam a assinatura ou o carimbo. Um casal era fã de artes e adorava colecionar peças raras e caras. Um dia eles tiveram que viajar a trabalho. Quando voltaram para casa, deram falta de algo precioso. Eles acionaram a polícia na hora, mas os policiais ficaram confusos, pois nenhuma pintura havia sido levada. Por que será que o casal estava preocupado? Estava faltando uma moldura. Na verdade, ela custava muito mais que muitas obras de arte, pois era incrustada com pedras preciosas. Marina estava caminhando por uma mata quando viu um castelo muito bonito. Estava ficando tarde e ela achou melhor pedir para passar a noite ali. O castelo era de um duende amaldiçoado que não gostava de intrusos. Marina foi capturada e presa em uma sala escura com 2 guardas. Mesmo assim, o duende deu a ela a chance de se libertar. Há 2 portas na sala, uma leva à liberdade e a outra está trancada. Os guardas sabem qual das portas libertará a Marina. Um deles sempre diz a verdade, enquanto o outro sempre mente. A Marina não sabe quem é quem. Ela só pode fazer uma pergunta para apenas um guarda. Que pergunta ela deve fazer? Se a Marina disser, se eu pedir a seu colega para mostrar a porta que me libertará, qual delas ele mostrará? Independentemente de qual guarda responder, ele apontará para a porta trancada. O que mentir mostrará a porta errada, e o que não mente mostrará a porta errada também, já que ela seria escolhida por quem mente. Assim, a Marina sabe qual porta é a errada, então é só escolher a outra. Um homem foi à festa de seu amigo e disse para sua esposa que voltaria antes do sol nascer. Ele fez a barba e saiu. O homem voltou antes do sol nascer como prometido, mas estava com a barba comprida. Como isso é possível? O homem e sua esposa vivem em um lugar com noites polares que duram vários meses. Antônio, diretor financeiro de uma grande empresa, finalmente conseguiu convencer os novos sócios a assinar um acordo super importante. Depois colocou esse documento dentro de uma pasta e a deixou sobre a mesa de seu escritório. Quando chegou para trabalhar no dia seguinte, a pasta não estava mais lá. Então Antônio reuniu todos os funcionários e os interrogou. A moça da limpeza disse que estava ocupada limpando o chão e que nem tinha prestado atenção no que estava ao seu redor. O designer explicou que não havia saído de seu posto de trabalho uma única vez e completou que, por ser um artista, não tinha interesse algum em documentos sobre acordos. A contadora admitiu que havia entrado no escritório do Antônio para levar documentos para ele assinar, mas assim que viu que não havia ninguém ali, saiu imediatamente. Quem pegou a pasta com o acordo? Foi o designer. O Antônio não mencionou em momento algum o que tinha dentro da pasta. Como ele sabia que havia um acordo lá dentro?
Hélio gosta de usar meias só pretas ou só brancas. Um dia, pela manhã, ele estava com pressa para se arrumar para uma reunião importante. De repente, a energia acabou. Ele tem 10 meias brancas e 10 meias pretas dentro de sua gaveta, mas todas estão misturadas. Ele não quer que zombem dele no trabalho por estar usando meias de cores diferentes. Se está totalmente escuro no quarto e o Eric não consegue enxergar nada, quantas meias ele deve tirar da gaveta para encontrar duas da mesma cor? Três meias é mais que suficiente. Em um grupo de 3, ele certamente encontrará duas da mesma cor. Jane disse para seu chefe que alguém tinha pegado os documentos que ela havia preparado para a reunião. Ela acrescentou que viu um estranho no prédio que estava usando um terno elegante, luvas e uma máscara preta. Essa pessoa também tinha 3 anéis nos dedos. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então, como ela tinha visto esses 3 anéis nos dedos do cara? A Jane deve ter se esquecido de imprimir os documentos. Em um dia quente e bonito, Viviane, que morava em uma cidade no litoral, resolveu dar um passeio sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela acabou em uma parte da mata que não conhecia. Diante dela há 3 caminhos. Um deles tem pegadas de urso, o outro tem pegadas humanas, e o terceiro fica na beira de um rio. Qual deles a Viviane deve escolher para sair dali? O caminho do rio. Como ela mora em uma cidade litorânea, o rio certamente desemboca no mar. Assim, ela conseguirá saber onde está. Agora é hora de saber como você se saiu. Conte seus acertos. Quantas respostas certas você conseguiu? Houve um roubo no Grande Museu de Arte. Uma pintura super valiosa e importante foi levada. Uma detetive investigou a cena do crime e conseguiu encontrar a pessoa que havia roubado o quadro. Porém, quando a detetive pediu ao ladrão para devolvê-lo, o criminoso entregou 3 cópias da mesma pintura e se recusou a dizer qual delas era a original. Mas a detetive identificou na hora qual era. Como você acha que ela fez isso? Você viu que cada pintura tem uma moldura diferente, mas só uma delas é parecida com as outras molduras do museu. E como esse museu é conhecido por usar o mesmo estilo de molduras, esta aqui é a pintura original. O Jeremias foi aceito pela melhor escola de magia e bruxaria. Uma das aulas que ele precisava frequentar ensinava os alunos a se transformarem em animais. 3 professores lecionavam essa aula, e cada um deles era especializado em se transformar em determinado animal. Você sabe dizer em qual animal cada professor se transforma? Você viu que a primeira professora tem uma língua partida em 2? Ela certamente se transforma em cobra. Notou que a segunda professora tem cauda de leão? O animal dela só pode ser esse grande felino. E viu as garras de urso que o terceiro professor tem? Ele se transforma em urso pardo. Tony recebeu um convite para estudar fora do país por 6 meses. Ele voou para outro país, encontrou um novo alojamento onde iria ficar e desfez a mala. Depois, ligou para seus pais para informá-los de que havia chegado. Eles perguntaram que horas eram lá, mas o Tony estava muito cansado e sofrendo os efeitos do jet lag. Não soube dizer a hora. Ajude o rapaz a descobrir que horas são. Veja só, a Torre Eiffel e a Opera House, em Sydney, são apenas pôsteres, mas dá para ver o Monte Fuji pela janela. O Tony está em Tóquio e são 8h45 lá. A Carla e a Zaine acordaram e viram que estavam em um lugar estranho, que mais parecia uma prisão. Qual das duas conseguirá escapar? A Carla pode escapar, pois as barras de sua cela são feitas de cera. Ela conseguirá usar a vela que está no chão, atrás dela, para derreter as barras. A Zaine também pode fugir dali. Está vendo aquele ratinho ali, roendo as barras? Elas são feitas de palito de pão, então é só ela comer algumas barras e sair correndo dali. Isabela era uma princesa e herdeira do trono.
Um dia, uma bruxa malvada a levou para uma floresta encantada e a deixou lá para ter domínio total sobre o reino. Isabela ficou perdida, mas felizmente tinha um pingente mágico. O mago havia dado a joia para ela muito tempo atrás, dizendo que a ajudaria a encontrar o caminho de volta se algum dia ela se perdesse. Ela usou o pingente e 3 espíritos animais surgiram. O primeiro era uma coruja, o segundo uma borboleta e o terceiro espírito era uma águia. Só um deles conhecia o caminho de volta para o castelo. Mas, se a Isabela escolhesse seguir o animal errado, ficaria ainda mais longe de seu reino. Qual espírito animal ela deve seguir? Você prestou atenção nos banners que estavam na sala do trono? Havia borboletas neles. Então, esse é o símbolo oficial desse reino. A princesa deve seguir a borboleta. Tobias era um empresário rico. Um dia ele voltou de um jantar e viu que alguém havia arrombado sua casa e roubado um relógio caro de seu cofre. Ele chamou a polícia. Eles investigaram a cena do crime e chegaram a 3 suspeitos. O Garcia diz que no momento do roubo, ele estava em casa, tentando fazer seus filhos adolescentes dormirem. O Daniel diz que tinha passado a noite toda em uma festa com seus amigos. E o Matheus afirmou que estava no cinema, assistindo a um filme de super-herói da meia-noite às 2 da manhã. A polícia descobriu na hora quem havia entrado na casa do Tobias e roubado o relógio. E você, já descobriu quem é o ladrão? É o Matheus. Quando o Tobias chegou em casa, eram 11h30 da noite. Então não interessa onde o Matheus estava entre meia-noite e 2 da madrugada. Elias era um cientista maluco, obcecado pela ideia de universos paralelos. Ele dedicou toda a sua vida a descobrir como criar portais para outras dimensões. Um dia, finalmente, conseguiu construir uma máquina de portais. Quando tentou testá-la, 3 portais surgiram à sua frente. Mas aí, a máquina explodiu. Como ele tinha se metido com as leis da física, o universo onde ele vivia começou a entrar em colapso. Então o cientista precisou escolher um dos portais para fugir. E rápido. O primeiro portal se abriu para um universo onde o Elias era um supervilão. O segundo portal se abriu para um mundo onde o homem era um rei implacável. E o terceiro portal se abriu para um planeta onde o Elias era uma criatura marinha. Qual portal ele deve escolher? Está vendo a máquina que o supervilão Elias está segurando? É a mesma que se autodestruiu. Então, pelo visto, o supervilão Elias também é um cientista. Ele pode conseguir ajudar o Elias verdadeiro a trazer seu universo original de volta, construindo uma máquina melhor de portais. A Sarah estava em um show lotado. De repente, sentiu alguém pegando em sua bolsa e tirando sua carteira de dentro, onde guardava seus cartões de crédito. Ela não conseguiu ver quem era, mas depois de checar as gravações das câmeras de segurança, os guardas conseguiram chegar a 3 suspeitos. O Josué diz que estava compartilhando vídeos do show em suas redes sociais e que não tinha nada a ver com roubo. A Jennifer diz que era super rica e que não precisava roubar uma carteira cheia de cartões de crédito de ninguém. Ela sempre pagava suas contas no dinheiro. A Poliana diz que estava cantando a música que a banda estava tocando, então nem viu aquilo tudo acontecer. Os seguranças descobriram na hora quem era a ladra. E aí, quem roubou a carteira da Sarah? Ninguém diz pra Jennifer que a carteira tinha só cartões de crédito, mas de alguma forma ela sabia disso. Ela só pode ter roubado a carteira. A Maria conseguiu um emprego em outra cidade, então teve que se mudar. O corretor encontrou 3 opções de moradia para ela escolher e a levou para conhecer cada uma delas. Primeiro, ele levou a Maria para o apartamento número 1, que ficava no centro da cidade. Em seguida, ela levou a mulher para o apartamento número 2, que ficava a poucos metros da estação de metrô. E por fim, levou a Maria para o apartamento número 3, que ficava perto de um supermercado. Qual apartamento a Maria deve escolher? Como o primeiro apartamento já está sendo habitado por um rato, o terceiro tem uma rachadura gigante na parede. A Maria deve escolher o segundo. A professora Sandra levou seus alunos para acampar no fim de semana. Ela estava ensinando a eles sobre as plantas da floresta. Durante a viagem, um dos alunos foi dar uma volta e se perdeu na mata. As horas se passaram e nada de ele encontrar o caminho de volta. O garoto sentiu fome, mas não tinha levado comida. Foi aí que ele viu 3 arbustos diferentes, com 3 tipos distintos de frutinhas à sua frente.
Só um tipo era seguro para comer, e os outros 2 eram venenosos. Quais frutinhas ele deve comer enquanto espera ser resgatado? Lembra do pôster que estava na sala de aula? Lá dizia que esses 2 tipos de frutinhas são venenosos. Então, ele só pode comer essas aqui. A Sabrina estava atravessando o estado para visitar sua família. Cansada de estar há tanto tempo na estrada, ela quis fazer uma pausa. Quando viu um restaurante, parou por lá para comer e descansar. O restaurante parecia vazio, velho e sujo. A garçonete disse que havia só 3 opções no cardápio e perguntou qual delas a mulher queria. Qual destas comidas parece segura para comer? Está vendo a fumaça subindo do primeiro prato? Ela está verde. Isso não pode ser um bom sinal. E a terceira refeição tem um inseto. Credo. Sabrina, acho melhor ficar com a segunda refeição. E dá o fora daí logo. A Andrea ganhou uma estatueta de melhor atriz em um festival de filmes. Mas quando deixou o palco para ser entrevistada pelos repórteres, seu prêmio foi roubado. Uma policial chegou ao local e conseguiu encontrar 3 suspeitos. A primeira suspeita era a Graça, a moça da limpeza. Ela disse que estava tirando selfies com suas celebridades preferidas no camarim e que não tinha nada a ver com o roubo. A segunda suspeita era a Gabriela, uma repórter. Ela contou que não tinha roubado a estatueta, pois estava entre os repórteres, esperando sua vez de fazer algumas perguntas para a Andrea. E a terceira suspeita era a Catarina, uma atriz. Ela disse que não tinha roubado nada de ninguém, pois estava entre os convidados assistindo à premiação. Além disso, já havia ganhado uma premiação de melhor atriz no ano anterior. A policial soube na hora quem estava mentindo. E você? Observe com mais atenção a selfie que a Graça tirou. Dá pra ver a Catarina lá atrás, fugindo com a estatueta. Bem, a Bella aterrissou em São Paulo com metas ambiciosas para sua carreira. Havia muitas opções de transporte para se deslocar do aeroporto para o centro da cidade. Mas a moça resolveu economizar dinheiro, então pegou um ônibus. Ela tinha que comprar uma passagem que custava R$10. Mas aí um cara bonitão surgiu do nada e propôs algo melhor. Ei, meus planos mudaram. Não vou precisar mais de minha passagem. Quer comprá-la por R$6? A Bella topou e deu a quantia. Mas isso foi um erro enorme. Por quê? Dê uma olhada na data atual que é mostrada na tela da máquina de passagens. E agora veja a data na passagem. Ela está vencida há 10 anos. Finalmente a Bella chegou ao bairro da Liberdade e encontrou seu hostel. Ela tinha alugado uma cama e um dormitório, onde havia mais 3 garotas. Cansada, deixou a mochila sobre a cama e foi tomar banho. Quando voltou, deu falta de seu notebook. Ela perguntou para suas colegas de quarto sobre o objeto. A Sarah disse: "Eu estava tomando café na recepção. Pode perguntar para o gerente." A Kelly respondeu: "Eu estava dormindo com meus fones de ouvido e minha máscara de dormir, então não vi nem ouvi nada." E a Carla falou que estava no telhado da pensão tirando algumas fotos. Qual delas roubou o notebook? A Carla. Está vendo a placa? As regras da pensão proíbem os hóspedes de subir no telhado. Por volta das 8 da noite, a Bella sentiu fome e saiu para comer. Ela encontrou um restaurante muito acolhedor. Mas assim que entrou lá, presenciou uma discussão feia entre um garçom e um cliente, que afirmava ter pedido uma sopa de tomate. Já o garçom dizia que o cara só tinha pedido chocolate quente. A Bella percebeu na hora que um deles estava mentindo. Mas quem? O cliente. A placa na parede diz que o restaurante só serve sopas entre 1 e 4 da tarde. Isso significa que o garçom jamais aceitaria o tal pedido da sopa de tomate. A Bella pediu o jantar dela. Enquanto esperava, olhou ao redor e percebeu um detalhe estranho. Você também?
Este cara está usando 3 folhas no lugar do dinheiro para pagar a conta. O garçom serviu a comida da Bella. Ela estava prestes a comer quando 2 mulheres começaram a discutir sobre uma reserva VIP. A Júlia afirmava que havia reservado a sala VIP com antecedência para comemorar seu aniversário de casamento. E a Letícia falou: "Não pode ser, é minha festa de aniversário hoje. Eu liguei para o gerente ontem e ele me prometeu a sala." O gerente lamentou: "Senhoras, sinto muito, houve um problema no sistema e as suas reservas foram apagadas. A sala VIP está indisponível hoje. Posso ajudá-las em algo mais?" Quem está mentindo aqui? O gerente. Olha só para a tela. A reserva da Júlia ainda está lá. Ele mentiu, pois a Letícia havia dado uma boa grana para que o cara conseguisse a sala VIP sem fazer qualquer reserva. Viu só? Que restaurante maluco. Tomara que a comida de lá faça isso tudo valer a pena. Após o jantar, a Bella viu a Letícia chorando no banheiro feminino e perguntou para ela: "O que aconteceu?" A Letícia não disse nada, só mostrou o celular com uma conversa com o namorado dela. Você sabe dizer o que deixou a Letícia tão chateada? O namorado não foi à festa de aniversário dela. E pior, mentiu sobre a mãe estar doente só para poder ir a uma festa na piscina. Veja só o reflexo nos óculos de sol dele. Parece que o cara está se divertindo à beça. A Letícia ficou tão grata pelo apoio da Bella que deu a ela o ingresso VIP para uma ópera. A apresentação estava marcada para o dia seguinte. Agora, a Bella precisava arranjar um vestido de gala. Então foi ao shopping com a Kelly e a Sarah. Mas assim que chegaram a uma loja, perceberam uma coisa estranha. Você também percebeu? Este manequim tem 3 mãos. O que há de errado aqui? Os tamanhos das roupas não condizem com a placa da seção. E neste provador, você consegue identificar algum detalhe estranho? Estas patas peludas não pertencem a um humano. Finalmente, a Bella encontrou um lindo vestido de gala para a ópera. Mas ele custava R$ 97,00 e a garota não tinha grana. Então pegou os R$ 50 emprestados da Kelly e mais 50 da Sarah, totalizando R$ 100. Ela comprou o vestido e recebeu R$ 3 de troco. A Bella deu R$ 1 para a Kelly e 1 para a Sarah e guardou o outro. Então, agora a Bella deve R$ 49 para a Kelly e 49 para a Sarah, o que totaliza R$ 98. Se acrescentarmos o R$ 1 que a Bella pegou, teremos R$ 99. Mas aí tá faltando R$ 1. Cadê ele? Antes de mais nada, somos levados a acreditar que está faltando R$ 1. Mas, segundo as condições do enigma, a Bella pegou os R$ 50 da Kelly e 50 da Sarah. Então, o total da dívida é de R$ 100. Depois disso, ela comprou um vestido por R$ 97 e recebeu 3 de troco. O total dá mesmo R$ 100. Mas a pergunta em si nos oferece um problema matemático impossível. Na verdade, não tem nada faltando. O débito da Bella continua sendo de R$ 98, pois ela já deu 2 para as amigas. E é incorreto acrescentar o R$ 1 da Bella nessa dívida. Em seguida, a Bella resolveu ir a um cabeleireiro. O gerente pediu que ela esperasse 20 minutos. A jovem se sentou na recepção e acabou adormecendo. Quando acordou, viu que alguém havia cortado seu lindo cabelo comprido.
Ela ficou furiosa e tirou satisfações com 3 suspeitos. A Maria disse que estava ocupada com outra cliente, então não viu o que aconteceu na recepção. O Ricardo respondeu que estava almoçando fora do salão. E a Sandra falou: "Quem você pensa que eu sou? Eu não vendo cabelo. Isso é ridículo." Quem está mentindo? Tanto a Maria quanto a Sandra têm pedaços de cabelo em seus aventais, mas isso não prova a culpa delas. Porém, a marmiteira do Ricardo está cheia de comida, o que mostra que ele estava fazendo outra coisa durante seu horário de almoço. Isso é muito suspeito. O vestido da Bella era longo e elegante. Ela não podia ir para a sala de concertos de metrô. Então, o gerente da pousada, o Fred, lhe ofereceu uma carona, mas só se a jovem decifrasse seu enigma. O que é que tem pescoço, mas não tem cabeça, tem 2 braços, mas não tem mãos, e apesar de ter peito, falta o coração? A resposta certa é camisa. Durante o intervalo, a Bella saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ela se divertiu muito naquela noite, assim como os demais convidados. De repente, um vendedor ambulante passou pela rua e lhe ofereceu um colar de diamantes por R$20. Na hora, a garota topou comprar e colocou a peça no pescoço. Pouco depois, 3 convidadas se aproximaram dela, afirmando serem as donas da joia. A Pamela disse: "Como você teve coragem? Esse colar está na minha família há décadas. Eu perdi no banheiro feminino." A Diana falou: "Essa peça é muito parecida com o meu colar. Alguém o roubou enquanto eu estava andando em meio à multidão hoje. De qualquer modo, minha coleção de joias tem seguro." E a Sheila afirmou: "Eu percebi que meu colar tinha sumido depois que fui ao buffet no 6º andar." Você pode ajudar Bella a devolver o colar para sua verdadeira dona? O colar pertence a Diana. A sala de concertos não tem 6 andares. A Pamela e o vendedor ambulante têm tatuagens parecidas em seus braços. Então, eles devem estar tentando dar um golpe juntos. Após a apresentação, a Letícia convidou a Bella para uma festa onde a garota conheceu o Tiago. Ele dizia ser um violinista famoso e mostrou algumas fotos que indicavam que tinha uma vida de luxo. Mas a garota percebeu que ele era um farsante pouco depois. Como ela descobriu isso? Observe as árvores nesta imagem. É óbvio que o vento está soprando para a direita. Enquanto isso, os cabelos do Tiago parecem estar sendo jogados para a esquerda. Essa imagem foi alterada por Photoshop. Na manhã seguinte, a Bella foi ao supermercado. Ela não tinha muito dinheiro, então comprou apenas 2 coisas, um pedaço de queijo e um pão, e pagou R$12,10 por tudo. O queijo custa R$10 a mais que o pão. Quanto o pão custou? A resposta mais óbvia seria que o pão custou R$1,10. Mas se o pão custasse R$1,10 e o preço do queijo fosse R$10 a mais do que o pão, o queijo custaria R$11,10. Aí o total da compra seria R$12,20. Então a resposta certa é que o pão custa R$1,05 e o queijo R$11,05. Juntos, eles somam R$12,10. Fez sentido, certo? Após o café da manhã, a Bella foi para uma entrevista de trabalho. A gerente de RH lhe pediu para resolver o seguinte enigma para checar se o raciocínio da garota era rápido. Sou o único lugar do mundo onde o amanhã vem antes do hoje. O que eu sou? A Bella matou a charada rapidinho. E aí, você já sabe a resposta? A resposta certa é dicionário. A
A Bella conseguiu um emprego como auxiliar de maquinista. No primeiro dia de trabalho, ela entrou no vagão para checar as passagens dos passageiros. Havia apenas 3 pessoas lá dentro, e só 2 eram humanas. Qual delas não é humana? O primeiro cara está vestido com roupas muito quentes para o calorzão da cidade. Mas ele poderia estar indo para algum lugar onde o ar-condicionado é frio demais. Esta mulher aqui está tomando um líquido verde. É um pouco estranho, mas os sucos detox. E aí, pronto para mergulhar na loucura da ficção científica? Vamos lá! Em algum lugar do espaço sideral, um programa acabou de começar em um asteroide gigante. Um cara brilhante, feito uma estrela, está lendo poesias. Seus ouvintes são pequenas pessoas feitas de pedra. O artista está recitando belas palavras, com emoção. Ele coloca o coração e a alma na apresentação, que está quase terminando. Uma lágrima brilhante desce em seu rosto. Ele se curva para a plateia, mas ninguém bate palmas. Na verdade, as pessoas nem reagem. Por que será? Porque aqui é o espaço sideral, não tem sons por aqui. Em algum lugar dos grandes vales de Marte está acontecendo uma corrida. 5 carros estão se movimentando em alta velocidade rumo à linha de chegada. 3 deixam os demais comendo poeira, mas só um deles será o vencedor. Dê uma olhada no painel de cada um. Tente descobrir qual será o primeiro a alcançar a linha de chegada. A setinha do velocímetro do primeiro painel mostra a velocidade máxima, mas ele não vai vencer, pois o indicador de combustível está piscando. O segundo veículo parece estar ok, mas olhe pelo espelho, não tem ninguém sendo refletido aqui. O automóvel está se movimentando sem um motorista, então o terceiro motorista é o que vencerá a corrida. Cada um destes 3 amigos está prestes a viajar. Eles já arrumaram as malas e encheram os tanques de suas espaçonaves. Este jovem diz que quer visitar Netuno. A garota vai se encontrar com as amigas que moram em Marte. E este homem está voando para Vênus. Qual deles está mentindo? Vênus é muito próximo do Sol, então é um lugar escaldante. E este homem está usando roupas de inverno. Ele provavelmente está mentindo. Mostre-me suas mãos! Ordena o chefe do departamento de seres extraterrestres. 3 detentos estão sentados a uma mesa. Um deles não é humano. Observe as mãos deles. Quem você acha que é o impostor de outro planeta? Sim, este cara tem 6 dedos, mas há pessoas na Terra que também possuem mãos assim. Observe esta jovem. Ela tem olhos verdes e brilhantes e, ao que tudo indica, não parece ser do nosso planeta. 3 viajantes estão caminhando pelo lado escuro da Lua. Eles estão cansados e perdidos. Felizmente, uma espaçonave de resgate os vê. Os viajantes imploram por resgate, mas só tem um lugar na nave. O primeiro está carregando uma caixa pesada, com pedras de meteorito. Ele está cansado e não consegue mais caminhar carregando esse peso. O segundo cara não está carregando nada, mas parece estar passando mal. O terceiro diz estar exausto, pois está com muita sede e não toma água há 2 dias. Quem realmente precisa de ajuda? A gravidade é muito mais fraca na Lua do que na Terra, então a caixa do primeiro viajante deve estar levinha. Ele só está fingindo estar cansado. O terceiro tem a chance de beber água. Está vendo aquela pequena estação de resgate lá atrás? Está escrito H2O ali. Então o cara pode encontrar água lá. Mas o segundo viajante precisa mesmo de ajuda. O indicador do traje espacial dele está sinalizando um nível baixo de oxigênio. Os habitantes do planeta Quest adoram aventuras. O lugar preferido deles é um parque perigoso em um planeta deserto, perto de um buraco negro. Então, um cara chamado Lup vai para lá. Ele precisa tentar sobreviver nesse lugar por uma semana. Assim que chega, se depara com uma barata espacial que tem 6 cabeças. Ela parte para cima do Lup e o morde com uma de suas cabeças. O jovem luta contra o monstro e volta para a nave. A picada é venenosa, mas por sorte o Lup tem um antídoto.
Primeiro, ele precisa tomar um comprimido que contém um medicamento e, depois disso, um catalisador que ativará a cura. O LUP precisa repetir esse processo 2 horas depois. Mas o problema é que os comprimidos do medicamento e do catalisador são iguaizinhos e acabaram se misturando dentro do bolso do cara. Ele não pode ingerir tudo de uma vez só, pois é perigoso. Como o jovem conseguirá separá-los? O LUP precisa amassar todos os comprimidos e dividir o pó em 2 partes iguais, uma para tomar agora e a outra para engolir 2 horas depois. Assim, haverá a mesma quantidade de catalisador e antídoto em cada parte. Você está no planeta VV-Chave, na nebulosa de Lápis Roxo. Neste instante, está vagando por uma floresta escura. As árvores estão cobertas por pedaços de papel higiênico, em vez de folhas. Você sabe que não está sozinho nesta mata. Tem um lobisomem aqui. Então chega a um penhasco de pedras e vê 3 pontes que levam ao outro lado da floresta. Em todas há uma pessoa na outra extremidade. Qual delas é o lobisomem? Pode ser qualquer pessoa, mas isso pouco importa. Ninguém pode se transformar em lobisomem, já que não há lua cheia aqui. Não estamos na Terra, lembra? Um planeta anão é que está iluminando o céu. Bem-vindo à Lua de novo. Agora você está presenciando uma competição incrível de salto. Graças à fraca gravidade no satélite natural da Terra, os atletas conseguem pular muito alto. Mas quem irá mais longe? Os participantes vestem seus trajes espaciais e caminham para fora da estação atmosférica. Eles parecem estar prontos. 3, 2, 1... Saltem! E já podemos ver a vencedora. Ela pulou muito mais alto que seus adversários. Mas espera, tem alguma coisa errada aqui. Esta participante não merece ganhar o título de vencedora. Ela trapaceou. Mas como você descobriu isso? Ela é um holograma. Todos os participantes deixaram pegadas no chão depois de saltar e aterrissar, mas esta jovem não, o que indica que não é real. Nas margens do mar de chiclete derretido, muito longe da Vila das Pedras Falantes, existe uma casa enorme. Esta construção é diferente de todas as outras deste bairro, já que ela existe em um espaço bidimensional. O proprietário é um arquiteto rico, o Sr. Ali Bulb, que acabou de acordar de uma soneca de 9.000 segundos. Ele encontra uma banana de diamante quebrada na cozinha e se enfurece. Então, liga para todos que estavam na casa enquanto ele estava dormindo para descobrir quem quebrou sua maravilhosa joia. O olho gigante, a girafa de papelão com óculos e o pelicano de 3 cabeças entram na sala de estar. Me digam quem quebrou a banana, exige o Sr. Ali Bulb. Eu não fiz isso, eu estava visitando idosos ricos em seus sonhos, disse o olho gigante. Eu estava vendo filme Riso Líquido em 3D na sala o tempo todo, falou a girafa. Não tenho ideia de quem eu sou e do que está acontecendo aqui, mas não encostei na sua banana, uma das cabeças do pelicano garantiu. O Sr. Ali Bulb percebeu na hora quem estava mentindo. Quem será? Foi a girafa de papelão. Ela não poderia estar vendo um filme em 3D. A casa só existe em 2 dimensões. Tudo aconteceu em uma noite escura, em um planeta roxo. Uma serpente fofinha rastejou para dentro da casa, onde um homem roxo estava dormindo. Ela picou o cara, que resolveu ir a um hospital. Ele contou tudo para a médica, que olhou com atenção e disse que a serpente não era venenosa. Como ela sabia disso? Eram 3h45 da madrugada no relógio do quarto do homem. Agora são 11h45 da noite no relógio da sala de triagem. O cara passou quase um dia tentando chegar ao hospital. Durante esse tempo, nada lhe aconteceu, o que significa que a cobra não era mesmo venenosa. O rei de um planeta minúsculo não tinha herdeiro algum. Mas quem é que vai governar esse mundo quando ele se for? Para escolher o melhor candidato, o monarca dá uma semente para cada habitante. Quem cultivar a flor mais linda governará o planeta, anuncia o rei. Voltem daqui a 2 meses. Dito e feito. Após esse período, todos voltaram com lindas flores. Entre centenas de candidatos, havia uma garota com um vaso vazio e o irmão que trazia a flor mais linda.
E o rei decidiu que os dois governariam o planeta. Mas por que eles? Todas as sementes eram falsas e a garota não queria enganar o rei substituindo a dela. No entanto, seu irmão se esforçou bastante para cultivar a planta mais linda e alcançar seu objetivo. A chuva cai para cima neste mundo, os carros se movimentam para trás, vidros quebrados se reparam sozinhos, canetas apagam palavras do papel, galinhas voltam para os ovos no fim de suas vidas. Pois é, a vida anda para trás por aqui. Mas alguma coisa está errada neste mundo. O que é? Tente olhar para além da imagem que você acabou de ver antes de responder. A resposta certa é... minha voz! Ela não está invertida. Monstros espaciais estão perseguindo você dentro de uma estação espacial abandonada, em algum lugar de uma galáxia distante. Eles estão esticando seus tentáculos espinhentos, tentando agarrá-lo. Por sorte, você consegue entrar em uma nave de resgate e sair dali. De repente, percebe que ela não tem freios. Há um cinturão de asteroides à sua esquerda, um pequeno buraco negro à direita e uma estrela vermelha no meio. Qual direção escolher? Nenhuma delas. Não se esqueça de que você também pode voar para cima ou para baixo. Afinal, estamos no espaço sideral. Estão chovendo diamantes todos os dias neste planeta. Os raios da estrela mais próxima que aquece este mundo contêm partículas de ouro. Notas de dinheiro crescem em árvores. Os mares possuem um brilho dourado, pois a água é cheia de esmeraldas. Apesar de toda essa riqueza, as pessoas não querem viver aqui. Por quê? As partículas de ouro do ar podem danificar os pulmões humanos em questão de segundos. As árvores de dinheiro não produzem oxigênio e não há peixes na água por causa das esmeraldas. As pessoas simplesmente não conseguem sobreviver aqui. Mark e Jane se casaram e voaram para uma ilha paradisíaca para passar a lua de mel. Algo deu errado. Depois que o casal fez o check-in no hotel, Jane desapareceu de repente. O dono do hotel anunciou que o Mark teria que participar de um jogo para recuperar sua esposa. Se ele ganhasse, eles receberiam um grande prêmio em dinheiro que cobriria o custo da lua de mel. O Mark teve que concordar. O anfitrião lhe deu uma jaqueta especial e disse: será amanhã, você só terá tempo do nascer até o pôr do sol para terminar todas as tarefas e salvar sua esposa. Ele precisará de sua ajuda para resolver todos os enigmas e recuperar a esposa, então fique atento para ajudá-lo. No dia seguinte, ao nascer do sol, o Mark se vê perto da entrada de um enorme labirinto. As paredes são bem mais altas que ele e não tem como saber para onde ir. Ele está preocupado, pois tem medo de entrar e não conseguir encontrar a saída. Como ele pode escapar do labirinto sem se perder e sem perder muito tempo? Há uma estratégia para escapar de qualquer labirinto. O Mark deve colocar a mão direita na parede direita e seguir em frente, tocando-a o tempo todo. Ele estará andando em becos sem saída ao longo do caminho, mas se ele seguir a superfície escolhida, em algum momento encontrará seu caminho para fora do labirinto. Então, o Mark entra. Vários minutos depois, ao dar outra volta, ele vê um guarda em seu caminho. Desculpe, mas você tem que resolver meu enigma se quiser passar. O que é que você tem que quebrar antes de usar? Você tem algo em mente? O ovo. O guarda não diz nada, apenas se move para o lado, deixando o Mark passar. Mais uma vez, com a mão direita na parede direita, ele segue avançando. 20 minutos depois, o cara vê uma porta trancada em seu caminho. Há 5 botões na porta, mas apenas um deles deixará o Mark passar. Se ele escolher o errado, a porta ficará bloqueada até o pôr do sol e ele não poderá salvar sua esposa. Então, escolha com cuidado. Qual botão vai deixá-lo entrar? Há algo especial em quase todos esses botões. O primeiro, ao contrário dos outros, não tem contorno. O segundo tem um formato diferente. O terceiro botão é de uma cor diferente. E o último é menor que todos os outros. Apenas o quarto botão não possui distinções. É isso que o torna único. Aposto que o Mark deve pressionar esse. E é o botão certo. A porta se abre e o Mark entra.
Sua mão direita está na parede e ele continua seu caminho. Aparentemente, é hora do café da manhã. Ele vai até a mesa. Tem 3 maçãs ali, mas apenas uma delas é segura para comer. As outras 2 são venenosas. Infelizmente, o Mark não pode pular o café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno na fruta e é seguro comê-la. 20 minutos depois, há mais 2 portas no caminho do Mark. Ele tem que escolher uma delas. A primeira porta é a saída, e a segunda o levará de volta ao labirinto. Qual porta ele deve escolher? Olha, tem um pouco de luz vindo de debaixo da porta direita. Deve ser a saída. Ele põe a mão na maçaneta, e é a escolha certa. Ele saiu e tem uma densa floresta ao seu redor. A vista é linda, mas ele precisa continuar. O tempo está passando. Que caminho ele deve escolher? Ele vê 3 placas, mas as letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir qual caminho o Mark deve escolher? Essas placas são pistas. Se você colocar as letras na ordem correta, a primeira placa se transformará em caminho certo, a segunda em caminho errado e a última será caminho errado, o que é um erro ortográfico. De qualquer forma, acho que o Mark deveria escolher a saída pela esquerda. Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mais 4 dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7, 4 mais 7 é 11. Então, 7 mais 11 são 18. Aí, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, porque isso é 11 mais 18, e 18 mais 29 nos dá 47, que é 4 e 7. A senha é 2947, e essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e empoeirado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai, prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê 3 botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em 10 minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por 3 a 4 minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela, um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em 10 minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver 2 imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser A Noite Estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Desta vez é a Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual delas é original? Eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é a Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual pintura é uma réplica? É a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É Gótico Americano, de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher. O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São 3 portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não? Então, o vidro não será um grande problema. Finalmente, o Mark vê a sua esposa. Ela está presa em um aquário e em breve ficará sem oxigênio. Mas o principal problema? Há 2 aquários e 2 mulheres, ambas inconscientes e absolutamente iguais. Ele precisa descobrir quem é a verdadeira Jane. E ele só tem uma tentativa. Qual mulher é a esposa dele? Olha, uma das mulheres tem um M tatuado no pulso. M significa Mark. Deve ser a esposa do cara. Ele corre em direção a ela e tira a água. Meio minuto depois, ela recobra os sentidos. Eles têm que sair agora. Mais uma vez, há 3 saídas. Atrás da primeira porta, há um lobo faminto. Atrás da segunda, o chão está queimando. Dessa vez, usar sapatos não pode ajudar muito. Atrás da terceira porta, a sala está cheia de gás tóxico. Como o casal pode sair? O chão está queimando, mas eles têm um aquário cheio de água. O fogo não é tanto assim. Então essa quantidade de água deve ser suficiente. É a escolha certa. O Mark e a Jane saem pela segunda porta e correm em direção à saída que vem logo adiante. Na saída há um guarda. Parabéns, você completou a missão. Mas só vou deixar sair se você resolver meu último enigma. Há algo que Saturno, Urano, Vênus e Júpiter têm que a Terra não tem. O que é? É a letra U. Simples assim. Oliver está caminhando na chuva. De repente, ele vê uma mulher sem guarda-chuva ou chapéu, mas ela não está se molhando. Como isso é possível? A mulher está caminhando dentro de uma área coberta, como uma calçada coberta. 4 amigos fazem uma caminhada e tiram uma foto perto do lago. Você consegue identificar algo estranho? Esse cara não tem nenhum reflexo na água. Sarah se hospeda em um hotel de luxo. Ela sente muita fome, mas infelizmente perdeu o horário do jantar. Por isso, ela liga para o serviço de quarto e pede um jantar vegano. 15 minutos depois, alguém bate em sua porta. Ela dá uma olhada pelo olho mágico primeiro. Que ótimo! Uma garçonete falsa. Como ela sabia? A garçonete é falsa, pois não sabia que Sarah havia pedido uma refeição vegana. Kelly e Kim começam uma discussão no avião. É o jato particular de Kim, então ela quer que tudo seja do jeito dela. Mas Kelly fica furiosa.
Ela corre até a porta de saída, abre-a e pula para fora. Isso acontece tão rápido que a tripulação não tem tempo de fazer nada. Kelly não tem um paraquedas. Ela quebra a perna, mas sobrevive. Por que isso aconteceu? O avião já havia aterrissado. Nick está dirigindo pela estrada e seu carro fica sem gasolina. Ele vê uma cabana na floresta e decide pedir ajuda. Quando chega lá, encontra 3 pessoas dentro. Elas se oferecem para ajudá-lo, mas somente se ele concordar em ficar lá para sempre. Por quê? Nick se deparou com um grupo de criminosos em fuga. Eles temem que ele conte a outros sobre sua localização. De manhã cedo, o detetive Robinson recebe uma ligação de seu vizinho Ethan. Por favor, venha o mais rápido possível. Alguém atacou minha esposa. Robinson chega à casa de Ethan e vê essa cena. Você consegue adivinhar o que aconteceu com a esposa dele? Dê uma olhada no calendário na parede. Eles pregaram uma peça no detetive porque era 1º de abril. A cidade foi tomada por zumbis. Vamos dar uma olhada nesse grupo. Apenas um desses zumbis é do sexo masculino. Você consegue adivinhar quem é? O primeiro zumbi está usando um sutiã e o segundo tem um crachá com uma foto e um nome femininos. Portanto, apenas o terceiro zumbi é do sexo masculino. Tom trabalha em uma agência secreta especializada em pessoas com habilidades psíquicas. Ele está fazendo uma entrevista com 3 pessoas que dizem ser super-heróis, mas apenas uma delas realmente tem alguns poderes sobrenaturais. Você pode ajudá-lo a identificar essa pessoa? Dê uma olhada na terceira senhora. Ela está segurando o telefone com o poder da mente, sem sequer tocá-lo. Stella e Bella saem de férias. Elas tiram 2 fotos na praia. Você consegue identificar 10 diferenças entre elas? Você pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Pronto para ver todas as 10 diferenças? Aqui estão elas. Steve chega ao trabalho e liga o laptop da empresa. Ah não! Alguém mudou a senha. Steve olha ao redor e encontra um adesivo com uma pista. Ele digita o número, mas não funciona. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Steve deve inserir literalmente 3 2, 1 8 e 2 9 separados por underlines. Gabriel é um professor de arte. Ele entra no estúdio para verificar o trabalho de seus alunos. Uma dessas pessoas é um fantasma. Você consegue adivinhar quem é? É a modelo. Ela está posando para um retrato, mas todos veem através dela. Dan acorda em uma gaiola assustadora. Ele precisa descobrir um código de 5 números para escapar. Ele só tem essa imagem como pista. Você pode ajudar Dan a decifrar o código? Para resolver esse mistério, precisamos contar o número de pernas que cada objeto da figura tem. O ser humano tem 2 pernas, o peixe tem 0, a joaninha tem 6, o cachorro tem 4 e, finalmente, a aranha tem 8. Portanto, o código correto é 20648. Alex foi fazer uma caminhada e se perdeu na floresta. O sol já havia se posto quando ele finalmente encontrou uma estrada. 3 motoristas param e lhe oferecem uma carona até o vilarejo mais próximo. Você pode ajudar Alex a escolher a opção mais segura? Há um braço de zumbi saindo do porta-malas do segundo carro, e o terceiro motorista tem orelhas pontudas suspeitas e olhos brilhantes. Portanto, ele provavelmente é um lobisomem. Alex provavelmente deve confiar no primeiro motorista. Sou muito fácil de levantar, mas muito difícil de arremessar. O que eu sou?
Sou uma pena. Kim baixa um aplicativo de namoro na esperança de encontrar seu verdadeiro amor. Ela gosta igualmente desses 3 rapazes. Eles começam a conversar e os rapazes enviam algumas selfies. Cada homem afirma ser solteiro, mas na verdade, apenas um deles não tem namorada. Você consegue adivinhar quem? Brian enviou a Kim uma selfie fofa do banheiro, mas deu uma olhada mais de perto em sua prateleira. Ele tem um aparelho de barbear masculino e outro rosa, que provavelmente pertence à sua namorada. Então, adeus, Brian. Enquanto isso, Kyle tirou uma selfie em seu quarto. Por sorte, ele deixou o armário aberto, então podemos ver as roupas e os sapatos da namorada. Portanto, apenas Harry é uma pessoa solteira e Kim deveria dar uma chance a ele. Jenny sai para uma caminhada em seu parque favorito. De repente, ela é atacada por uma multidão de zumbis. Jenny fica aterrorizada e começa a fugir. Há 3 rotas possíveis à sua frente, mas apenas uma delas levará Jenny a um abrigo. Você pode ajudá-la a escapar? Jenny deve escolher a rota C. Ethan é dono de uma floricultura de sucesso, mas hoje ele está muito chateado. Alguém roubou todas as rosas vermelhas do depósito. Ethan questiona 3 suspeitos entre sua equipe. Lea, a florista-chefe, diz: "Passei o dia inteiro criando buquês com lírios cor-de-rosa para uma cerimônia de casamento." Donna, a gerente, diz: "Não sei quem roubou as rosas, nem entrei no depósito hoje, fiquei consultando nossos clientes o dia todo." E finalmente Mike, o assistente de floricultura, diz: "Rosas vermelhas frescas foram entregues no início da manhã, eu as levei para o depósito e nunca mais entrei lá." Quem está mentindo? Lea, não há lírios cor-de-rosa nos buquês que ela fez. Lauren muda uma senha de 6 números na porta do escritório para evitar roubos. Ela deixa essa pequena pista para todos os seus colegas. Você consegue adivinhar o código correto? Para resolver esse mistério, devemos calcular o número de cada letra do alfabeto. B é 2, A é 1, G é 7 e assim por diante. Portanto, a senha final é 2175112. Ellen conhece um rapaz bonito em um supermercado. Ela se apaixona à primeira vista. Seu nome é Robert e ele veio para cá com sua irmã. Você consegue adivinhar qual dessas moças é a irmã dele? É a terceira mulher. Ela é a única que está fazendo compras sem um carrinho ou cesta separada, porque Robert carrega tudo. O policial está perseguindo Kendra, que havia acabado de roubar uma joalheria. A adolescente entra sorrateiramente na escola mais próxima, e a policial a segue. Ela percebe o capuz de Kendra em uma das portas e entra na sala de aula. Lá, ela vê 4 alunos que se parecem com Kendra. Você consegue decidir quem é o verdadeiro ladrão? Essa é a Kendra. Ela não tem livros nem canetas em sua mesa. Vamos dar uma olhada nessas 2 imagens. Você consegue identificar 10 diferenças entre elas? Pronto para ver a solução? Aqui estão as 10 diferenças. É uma tarde de domingo. A maioria das pessoas está no shopping center local. Normalmente, nada acontece aqui. Mas de repente, um homem pega a bolsa de uma mulher e sai correndo. A mulher chama um guarda de segurança e grita: "Não fique parado aqui, vá atrás dele!" Mas o ladrão já havia desaparecido no meio da multidão. Você pode ajudar o guarda a encontrar o ladrão? Ele está aqui. Sam é promovido e dá uma festa sofisticada para seus melhores amigos, Josh, Kate, Brad, Bill e Holly. Tudo vai muito bem, mas na manhã seguinte, Sam descobre que alguém arrombou seu cofre e roubou o tesouro da família, um ovo de ouro. Sam questiona seus amigos, mas cada um deles jura que não tem nada a ver com o roubo.
O policial examina as fotos que Sam tirou ontem. Depois de comparar as duas fotos, ele identifica o ladrão. E quanto a você? Ontem, Holly estava usando um chapéu elegante. Na primeira foto, o chapéu está pressionando perto de sua cabeça, e na segunda, o mesmo chapéu está muito mais alto. Isso se deve ao fato de ela ter escondido o ovo de ouro dentro dele. Violet retorna de uma viagem de negócios. Ela entra em seu escritório e vê uma linda cesta de presentes em sua mesa. Há um bilhete de amor de um admirador secreto anexado ao pacote. Violet fica muito curiosa. Ela descobre 3 suspeitos e lhes faz uma única pergunta. Você me enviou a cesta de presentes? Liam responde. Não, eu teria lhe enviado girassóis em vez disso. Sei que você gosta deles. Jason diz. Eu dormi demais hoje e acabei de chegar ao escritório, portanto não teria tido tempo de preparar uma surpresa para você. E Kenny diz, eu não mandei a cesta, mas quando entrei em seu quarto pela manhã para colocar alguns documentos em sua mesa, a cesta já estava lá. Quem é o admirador secreto? O bilhete de amor está escrito em um adesivo rosa. Kenny tem notas adesivas semelhantes em seu espaço de trabalho, e sua caligrafia é muito parecida com a do bilhete de amor. Pego! Tyler recebe uma mensagem de sua nova namorada, Kitty. Ela o convida para jantar. Tyler nunca tinha ido à casa dela. Ele sobe em sua scooter e pega a estrada de imediato. Mas, infelizmente, se perde no caminho. Seu navegador entra em pane e mostra 3 rotas confusas. Você consegue adivinhar qual rota leva à casa de Kitty? Tyler deve seguir o primeiro caminho. Alex está indo para um jantar em família, mas ele está realmente sem dinheiro e só tem 8 chocolates. Ele precisa dividi-los igualmente entre suas 3 irmãs. Quantos biscoitos cada irmã receberia? 0. Alex tem chocolates, não biscoitos. O pai de Nellie tem 5 filhas. O nome da filha mais velha é April. A segunda filha é May, a terceira é June e o nome da quarta filha é July. Você consegue adivinhar o nome da quinta filha? Nellie. Uma feira de jardinagem é realizada em um vilarejo. Os 5 melhores jardineiros locais mostram suas melhores flores, mas um deles trouxe plantas falsas para pregar uma peça nos moradores. Você consegue identificar a planta falsa? As abelhas voam ao redor de todas as plantas, exceto no quarto vaso de flores. Os insetos não são atraídos por essas rosas porque elas são artificiais. Dylan está explorando uma área remota da floresta. Logo ele se perde e não tem ideia de para onde ir. Por sorte, ele se depara com uma pequena cabana na floresta e vê um guarda florestal. Olá, poderia me dizer como posso chegar à estação ferroviária? Siga por essa trilha até chegar a uma encruzilhada. Lá você verá uma rocha com placas de sinalização. Lembre-se, a da esquerda mente e a da direita diz a verdade. Dylan segue seu conselho e logo encontra a rocha. Você consegue adivinhar qual caminho ele deve seguir para chegar à estação? Como a placa da esquerda está mentindo e a da direita é a verdade, Dylan deve seguir em frente. Claire veste uma roupa branca elegante e sai para caminhar. De repente, um cachorro grande aparece do nada e pula em cima dela. O cachorro mancha a roupa de Claire com suas patas sujas. Ela fica furiosa e grita: "De quem é esse cachorro?" Você consegue identificar o dono desse animal? É a segunda senhora. Ela está usando a mesma coleira que seu cachorro.